Olá, meus amigos, mais uma vez aqui, professor César Bodão, hoje para nós falarmos de um outro assunto da língua portuguesa, mais um assunto da língua portuguesa para o FCC, que é a pontuação, tá? Elemento importante aí para a pontuação, serve para você fazer os exercícios relacionados à pontuação do concurso da FCC, mas também para você fazer redação, se eventualmente o seu concurso tiver redação, tudo bem? Então, vamos lá. Para que é a pontuação? A pontuação vai indicar várias coisas na nossa língua portuguesa, tá? Vai indicar o quê? Vai indicar a entonação, ela vai servir para separar os termos de uma oração, tá? Vai servir até para pausa também, tá? Para pausa mesmo, apesar de muitas vezes a gente falar que alguns elementos indicam pausa, quando na verdade não indicam pausa, tá? Não é pausa, é para separar elemento, mas às vezes é para pausa, para terminar o período, enfim. Ela serve para várias coisas, né? Tem uma possibilidade imensa a pontuação de elementos que você pode fazer na língua portuguesa. Então ela vai indicar na escrita as várias possibilidades de entonação da fala, além de ajudar na expressão de pensamento, tá? Sentido, emoções, tornando mais clara e precisa a compreensão de um texto. Ok? Então, a pontuação, por exemplo, pode modificar, pode mudar o sentido de um texto? Pode. Se você não pontuar corretamente, você muda o sentido. Aliás, você não. O que você pensou pode não ser exatamente aquilo que você expressou, tá? Você colocou no papel. Então, aquilo que é colocado no papel, ele tem um sentido ou não de acordo com a pontuação. Tudo bem? Então, vamos lá. Quais os sinais de pontuação que nós temos? Aqui, a vírgula primeiro, o travessão, os parênteses, o ponto e vírgula e os dois pontos. Vamos tratar desses elementos aí no decorrer dessa aula. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Primeira vírgula. Notem que a vírgula pode, sim, mudar o significado de um termo, tá? Mudar o significado de um termo. Olha só. Não. Espere. Tá? Então eu estou dizendo assim, não, espere. Eu estou dizendo assim, não. Espera aí. Tá? Diferente de eu falar assim, não espere. Mas eu quero esperar, não espere. É diferente de falar, não, espere. Tá? Quando eu falo, não, espere, a vírgula é que dá esse sentido. É a vírgula que vai fazer com que a pessoa leia e entenda dessa forma. Está compreendendo? É assim que a pessoa vai entender se você colocar a vírgula. Pelo menos é assim que a pessoa deve entender. Porque daí vai também de quem lê. Olha só. Aceito. Obrigado. Aceito. Obrigado. Você quer café? Eu aceito. Obrigado. Tá? Agora, diferente eu falar assim, eu aceito obrigado. Então, na primeira, eu estou dizendo que eu aceito. Muito obrigado. Na segunda, eu estou falando, eu aceito, mas eu estou aceitando obrigado. Eu sou obrigado a aceitar. Tá? Então, muda o sentido de uma frase, a vírgula. Tá? Então, nós vamos ver quais são os usos possíveis para a vírgula que nós temos na nossa língua portuguesa. Olha só. Nós temos agora uma frase que é essa aqui. Olha só. As mulheres, gente, adoram essa frase. Ou não. Tá? Então, olha só, ela não está pontuada. Então, nós colocamos aqui. Se o homem soubesse o valor, você pode até conhecer. Acho que você já conhece essa frase aqui. Né? Essa frase, inclusive, já caiu em concurso. Olha só. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher rastejaria os seus pés. É assim? Vamos ver. Eu li de uma maneira bem machista, exatamente para provocar. Tá? Então, olha só aqui. Se eu coloco a vírgula aqui, se o homem soubesse o valor que tem, a mulher rastejaria os seus pés. Então eu estou dizendo que quem é que tem valor nesse caso? Quem é que tem valor? É a mulher ou é o homem? Olha, se o homem soubesse o valor que tem, quem tem valor, se eu colocar a vírgula aqui, é o homem. A mulher rastejaria os seus pés. Então quem vai rastejar é a mulher. Então o homem tem valor e quem vai rastejar aos seus pés é a mulher. Perfeito? Correto? É isso. Agora, se eu colocar aqui,
Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, rastejaria os seus pés. Notem que, nesse primeiro caso, eu coloco a vírgula aqui. Eu separo as duas orações aqui. Já no segundo caso, eu coloco a vírgula aqui. E aí, eu passo a ter a mulher como sendo aquela que terá valor, e não mais o homem. Ó, eu digo, se o homem soubesse o valor que tem a mulher, rastejaria a seus pés. Quem que vai rastejar agora? O homem, tá? Agora, olha que sacanagem aqui, o ponto de interrogação. Na verdade, não é essa a entonação que eu falei agora. Não é se o homem soubesse o valor que tem a mulher, rastejaria os seus pés. Aqui é assim, ó. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, rastejaria seus pés, eu estou colocando em dúvida se o homem rastejaria ou não. Ao passo que, se eu colocar um ponto final, eu mudo também a entonação, eu mudo a proposta, eu mudo a frase, eu mudo o significado. Você está entendendo? Então, saber ler, quando você vai pegar um texto de um concurso, isso é muito importante. A pontuação é fundamental para que você entenda o teor colocado ali naquele texto. O teor que foi colocado ali vai depender de como você interpreta. E muitas vezes a maneira como você interpreta está correta e não foi o que o cara que fez a questão pensou. Daí dá conflito, você pode até entrar com um recurso e ganhar a questão em função da interpretação. Tá? Então aqui eu estou dizendo, se o homem soubesse o valor que tem a mulher, rastejaria os seus pés? Eu estou colocando em dúvida se o homem rastejaria ou não. Já aqui, olha a mudança, ó. Eu coloquei um ponto de exclamação. Então aqui você diz assim, se o homem soubesse o valor que tem a mulher, rastejaria seus pés. Eu coloco de maneira enfática. Eu dou ênfase a essa última frase. Tá? Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, rastejaria seus pés. Tá? Eu afirmo com convicção. Tá? E por último, o ponto final, que é aquela primeira entonação que eu dei quando a gente trocou a vírgula daqui para cá. Ó. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, rastejaria os seus pés. Tá? Portanto, a vírgula e os sinais de pontuação, todos eles, modificam o sentido de um enunciado, de uma frase, ou podem dar uma significação diferente daquela que foi colocada originalmente, se você trocar a pontuação. Tudo bem? Bom, o que eu falei agora há pouco? Muita gente vai pegar essa questão da pontuação e vai pegar a vírgula e vai dizer assim, olha, a vírgula serve para dar uma pausa. A vírgula serve para pausa. Não é verdade. A vírgula, isso aí, a vírgula não serve para você descansar a voz. O que acontece é que coincide muitas vezes de você colocar a vírgula justamente na hora em que você dá a pausa para respirar. Correto? Mas ela não tem essa função. A vírgula, na verdade, separa termos da oração. Esse negócio de colocar vírgula na pausa dá problema porque às vezes você tem uma pausa onde não tem vírgula. E aí você coloca a vírgula ali e está errado. É o caso dessa frase que eu vou dizer agora. Ó. O mais importante na vida de uma pessoa que estuda para concurso e quer se dar bem, aí ó, você não pode colocar vírgula aí. Porque daí você está separando o sujeito do predicado. E um dos erros mais grosseiros que nós podemos cometer em relação à vírgula é exatamente separar o sujeito e o predicado pela vírgula. São coisas que você não deve separar de jeito nenhum. Tá? Então, ó, a vírgula não funciona como bálsamo pulmonar. Ai. Você está me atrapalhando, o rapaz. Está me atrapalhando. Mentira. Ó, a vírgula não funciona como um bálsamo pulmonar. Vê só de novo, cara. Pulmonar. Mas como um instrumento sintático e estilístico que se emprega de acordo com alguns preceitos. Ou seja, a vírgula não é para dar pausa. A vírgula é para separar termos da oração. Tudo bem? Então vamos lá. Onde é que nós usamos a vírgula? Ó, regras para a utilização da vírgula. Preste atenção. E esse material você vai receber em casa para poder depois fazer aí os exercícios, tá?
Ó, o emprego da vírgula no período simples. Emprego da vírgula no período simples. Usa-se a vírgula para separar numa enumeração os termos comuns à mesma função sintática. Então, por exemplo, ó, sua observação foi inconveniente, agressiva, irônica e antipática. É uma enumeração. Primeiro, as enumerações você separa pela vírgula, tá? Agora, aqui tem a mesma função sintática. Foi inconveniente, é predicativo do sujeito. Agressiva também é predicativo do sujeito. Irônica, predicativo do sujeito. Antipática, predicativo do sujeito. Então, todos esses termos que têm a mesma função, ou seja, todos eles são predicativos do sujeito, você separa pela vírgula, tá? Esse é o primeiro elemento que a vírgula separa. Termos que possuem a mesma função sintática. Elementos que têm a mesma função sintática. Isso pode acontecer também com o objeto direto. Toda vez que você vai enumerar os objetos diretos, tem a mesma função sintática. Todos são objetos diretos, todos são predicativos. Então você separa pela vírgula, tá? Usa-se a vírgula também para separar o aposto. Professor, o que é um aposto? Aposto é um termo que você usa para... Tá aqui. O aposto é um termo que você usa para explicar, enumerar, resumir e especificar um substantivo, tá? Como é que eu sei qual é o teste fundamental para que eu saiba que um termo é aposto? Olha só, vou te dizer. Tá vendo, ó? Fernanda Montenegro, atriz talentosa, recebeu homenagens da imprensa mundial. Tira o atriz talentosa, que é o aposto, e veja como é que fica a frase. Fernanda Montenegro recebeu homenagens da imprensa mundial. O atriz talentosa é apenas a explicação de quem? De que a Fernanda Montenegro é uma atriz talentosa. Eu queria dizer que a Fernanda Montenegro é uma atriz talentosa. Então, o que aconteceu aqui? Eu peguei esse termo aqui e expliquei Fernanda Montenegro. Qual que é o aspecto fundamental para eu saber que é um aposto? Eu sei que um termo é aposto quando eu tiro o substantivo ao qual ele está se referindo e o aposto fica no lugar. Então, se eu retirar daqui, ó, Fernanda Montenegro, vai tomar o lugar da Fernanda Montenegro aí? Atriz talentosa. Então, não é Fernanda Montenegro recebeu homenagem? Se eu tirar Fernanda Montenegro, vai ficar atriz talentosa recebeu homenagens da imprensa mundial. Então, eu sei que esse termo é um aposto. E em sendo aposto, o que vai acontecer? Sendo esse termo um aposto, ele sempre vai vir entre vírgulas quando ele estiver explicando. Um termo explicativo vem entre vírgulas. Então você separa o aposto explicativo pela vírgula, tá? Beleza? Olha lá, também o vocativo. Mais uma vez, nós já estudamos o vocativo. Mas o vocativo, para quem não lembra, é aquele termo que você usa para chamar. Então olha aqui, ó. Bom dia, senhor H. Tá vendo esse senhor H? Eu estou chamando, usando para chamar, para evocar o senhor H. Então eu estou usando, estou separando pela vírgula. Aqui, Maria, vírgula, chame seu pai. Qual é a palavra que eu estou utilizando para chamar alguém? Maria, que é o nome, ok? Mas precisa ser só o nome? Não, pode ser uma palavra que esteja no lugar do nome. Por exemplo, aqui, ó. Feliz Dia dos Pais, papai. Qual é o vocativo? Papai. E notem, está sendo separado pela vírgula. Então a vírgula separa termos enumerativos de mesma função sintática, separa o aposto explicativo e separa o vocativo, tá? E lembrando sempre, a função da vírgula não é dar pausa. Não é dar pausa para respirar. Não. A função da vírgula é separar termos da oração. Tudo bem? Vamos para outro. Para separar termos deslocados. O que é isso? Quando você constrói uma frase, os termos na língua portuguesa têm uma ordem natural. Nós chamamos de ordem canônica. Ordem natural. Então vem primeiro o sujeito, o verbo, né? O sujeito, o predicado, aí no predicado o verbo, o objeto e os adjuntos adverbiais. É assim que funciona. Se você pegar um desses termos e deslocar, você está deslocando um termo para o lugar onde ele não
não deveria ficar. E aí, a maioria desses termos leva vírgula. Por exemplo, aqui, ó. Durante o carnaval não choveu na Bahia. Na Bahia está no lugar certo. Não choveu onde? Onde? Na Bahia. Então, na Bahia aqui é o adjunto adverbial. Note. O adjunto adverbial está no lugar certo. Agora, aqui embaixo, o que eu fiz? Eu desloquei esse adjunto adverbial para antes do verbo. E aí, o que acontece? Eu tenho que colocá-lo entre vírgula. Entre vírgulas, né? Durante o carnaval, vírgula. Na Bahia, vírgula, não choveu. Diferente de eu falar durante o carnaval, não choveu na Bahia. E esse durante o carnaval aqui também está deslocado, tá? Tudo bem? Beleza? Então, quando eu coloco um termo deslocado, eu também coloco vírgula, separo pela vírgula. Mariana sorria satisfeita. Tá vendo? Satisfeito é predicativo do sujeito. Se eu colocar esse satisfeito aqui no início, e ele vai continuar sendo predicativo do sujeito, o que eu faço? Eu desloquei o termo de cá para cá. Então eu coloco Mariana, sorria satisfeita. O lugar é aqui. Eu coloco satisfeita, vírgula, Mariana sorria. Ou Mariana, vírgula, satisfeita, vírgula, sorria. Tá? Então eu desloquei. Nesses dois casos, estão deslocados do lugar original para outro local e eu tenho que separar pela vírgula. Então eu separo termos deslocados, principalmente o adjunto adverbial. O adjunto adverbial, quando inicia a frase, ele precisa ser colocado a vírgula. A não ser que seja uma palavra só, aí não tem problema. Mas se for mais uma palavra, se for uma locução, ou se for uma oração subordinada adverbial, precisa ter a vírgula. Beleza? Tudo tranquilo? Mais um. Aqui, ó. Usa-se vírgula entre nomes de lugar e data, número de endereço. Número de endereço. Então, aqui, ó. Brasília, vírgula, 10 de fevereiro de 99. Tá vendo? Eu separei a Brasília aqui porque é nome de lugar. Ou Rua do Ouro, vírgula, 229. Então, eu vou colocar um endereço. Isso aqui, na verdade, a maioria das pessoas já coloca. Elas já põem a vírgula. Não tem problema para colocar a vírgula aí. Tá? O problema são os outros elementos. Os outros vocativos, esse que a gente viu agora há pouco, os termos enumerativos, o aposto. Muitas vezes não coloca a vírgula. E aí você pode mudar o significado, como nós colocamos lá no início. Tá? Bom, usa-se a vírgula para separar palavras ou expressões explicativas. Isso também é importante. Ó. O diretor titubeou, vírgula. Isto é. É um termo que vai iniciar uma explicação. Ele vai dizer o que é titubear. Tá? E aí, esse isto é, precisa colocar entre vírgulas. Tá? Usa-se vírgula também quando se omite um termo da oração. Uma elipse é um zeugma. Para quem não sabe, qual é a diferença da elipse para o zeugma? É a seguinte, ó. Elipse é um termo que você usa para ocultar aliás, você usa para ocultar um termo que é facilmente identificável. Então você já viu falar no sujeito oculto? Pois é, o sujeito oculto também é conhecido como sujeito elíptico. Por quê? Porque existe aí uma elipse. Eu ocultei o termo para não repetir. Eu falo assim, ó. Não fomos ao cinema. Quem que não foi ao cinema? Nós. Só que nesse caso você não separa pela vírgula. Você separa pela vírgula o zeugma, que é um tipo de elipse. A elipse não oculta um termo que é facilmente identificável? Pois é, o zeugma eu também oculto o termo. Só que a ocultação desse termo é para não repetir. Tá? José foi à feira e Maria, vírgula, ao bar. Maria, e no lugar do foi, eu coloco a vírgula. Tá? Então aqui, ó. Usa-se a vírgula quando se omite um termo da oração. Então, no lugar da omissão desse termo, você coloca a vírgula. Ó. Nós preferimos café e eles, vírgula, chá. Eles o quê? Preferem chá. Então, no lugar do preferem aqui, eu coloquei a vírgula. Tá? Beleza? Eu estudo matemática. Meu irmão, vírgula, português. Meu irmão o quê? O que eu coloquei no lugar
no lugar do estuda? A vírgula. Eu coloquei a vírgula para ocultar o termo estuda, tá? Isso é um zeugma. Beleza? Emprego da vírgula agora no período composto. Usa-se a vírgula para separar orações coordenadas assindéticas e sindéticas. Então vamos lembrar, oração coordenada são aquelas que não necessitam de complemento. Lembra? São orações independentes. Estão no período composto por coordenação. Aí você tem que lembrar também do que é síndeto. Lembra do que é síndeto? Síndeto é conjunção. Síndeto é o mesmo que conjunção. Então, se eu tenho uma oração que não precisa de complemento sem conjunção, eu tenho uma oração coordenada assindética. Então, ó, viajou no fim de semana, vírgula, foi visitar os pais. Tá vendo? Entre estas orações aqui, tá? Não existe nenhuma conjunção, ó. Não tem nenhuma conjunção. E o que é que eu separei? O que eu usei para separar as orações? A vírgula. Então, a vírgula separa orações coordenadas assindéticas. Orações que não precisam de complemento, são orações independentes, que, ao separar as orações, ao invés de colocar um ponto, por exemplo, para fazer dois períodos simples, eu coloco a vírgula e continuo um período composto, só que em orações independentes, só separada pela vírgula. São chamadas orações coordenadas assindéticas. Síndeto é conjunção, a não, então sem conjunção. Já aqui, ó, notem que eu tenho uma conjunção. Então, ó, era um homem valente, vírgula, mas tinha horror a baratas, tá? Era um homem valente, mas tinha horror a baratas. Então, esse mas aqui, ó, que eu coloquei aqui, é a conjunção. Então, toda vez que eu tiver orações coordenadas, orações que são independentes, mas que entre elas exista conjunção, eu preciso também colocar vírgula, a não ser que seja a conjunção e. Ó, tá vendo aqui, ó? A conjunção e. Professor, mas aqui tem vírgula na conjunção e. Sim. Sabe por quê? Porque são sujeitos diferentes. Você só pode colocar vírgula antes de alguma conjunção coordenativa quando forem sujeitos diferentes. Então aqui, ó. Desfiz as malas. Quem desfez as malas? Eu. Vírgula. E saímos. Quem saiu? Nós. Vejam, são sujeitos diferentes, aí eu posso colocar vírgula. É nesse caso somente. Tá? Fora esse caso, você não coloca a vírgula antes do e. Tá? Ou seja, em 99% das vezes, você não coloca a vírgula antes do e. Somente se os sujeitos forem diferentes. Tudo bem? Isso não é difícil se você estudar. Você tem um material disponível para você estudar e verificar e voltar quantas vezes você quiser esta aula. Ok? Esse é o grande barato de você assistir às aulas pela internet. Na sala de aula presencial, você pergunta uma, duas vezes, o professor responde e depois acabou. Você não pode mais voltar a essa aula. Já na internet, no seio da sua residência, no meio lá da sua casa, da sua sala, né, do seu quarto, onde você estiver, você pode voltar quantas vezes você quiser e verificar de novo. Tá? Beleza? Então aqui, ó, nós usamos a vírgula para separar orações coordenadas assindéticas. Orações coordenadas que não têm conjunção. E isso é obrigatório. E as orações coordenadas sindéticas, eu só não separo a que tem conjunção e, tá? Que tem conjunção e eu não separo, a não ser que elas tenham sujeitos diferentes. Tudo bem? Bom, orações sindéticas aditivas só serão intercaladas por vírgula quando tiverem sujeitos diferentes. Nós acabamos de falar aqui, tá? Ó, Mariana foi ao mercado, vírgula, e Paulo ao cinema. Mariana é o sujeito dessa oração, Paulo é o sujeito dessa, por isso que eu coloquei a vírgula aqui. Se não fosse, não teria vírgula, tá? Bom, usa-se a vírgula para separar orações subordinadas, adjetivas, explicativas. Muito simples essa. Você descobre se a oração é explicativa ou não
pelo pronome, não conjunção, né? A oração subordinada adjetiva não tem conjunção, tem pronome. Você descobre por esse pronome, tá? Então, olha só, aqui. Suas opiniões que, eu posso substituir opiniões que por as quais, eu posso dizer, suas opiniões, as quais eram brilhantes, interessavam a todos. Então, aí, pronto. Esse é o teste, nós já falamos várias vezes sobre isso. Este é o teste para saber se essa oração é adjetiva. Ok? Esse é o teste, para saber se essa oração é adjetiva. Você sabe que esta oração aqui é sim adjetiva quando você pode trocar esse que por os quais, as quais, ou qual, a qual. Tá? Nesse caso é as quais porque são as opiniões. As opiniões as quais eram brilhantes. Tá? Então, pronto. Toda vez que eu tiver uma oração subordinada, deixa eu pegar aqui o apagador que caiu. Tá? Olha, todas as vezes que eu tiver essa oração aqui, que eu posso trocar o que por o qual, a qual, os quais, as quais, e ela estiver entre vírgulas, é porque essa oração é adjetiva. Porque ela pode não ter vírgula. E se ela não tiver vírgula, ela tem uma outra classificação, que é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Tá? Então você já sabe. Eu posso colocar uma oração adjetiva entre vírgulas? Posso. As orações explicativas. Tá? Então eu separo pela vírgula as orações subordinadas adjetivas explicativas. Tá bom? Bom, usa-se vírgula para separar orações subordinadas adverbiais, sobretudo quando antepostas à oração principal. Por quê? Pelo mesmo motivo do período simples. Aqui, ó, eu tenho uma adjunta adverbial, só que na forma de oração. Quando eu tenho essa oração subordinada adverbial, nós já estudamos também. Se ela iniciar a frase, pronto. Esse embora, como, porquê, se, iniciou a frase, eu estou iniciando a oração com uma oração, eu estou iniciando o período, desculpa, com uma oração subordinada adverbial. E o lugar dela não é aí, portanto a oração está deslocada. Ela devia estar lá do outro lado, depois da oração principal, e ela está antes. Então, se é um termo deslocado, nós já vimos lá. Se é uma adjunta adverbial deslocada, eu separo pela vírgula sempre. Tá? Então, presta atenção. Se você iniciar o período com uma oração subordinada adverbial, a vírgula é obrigatória. Esse é uma das coisas que mais faz com que as pessoas que fazem redação em concurso percam pontos. Por quê? Porque a pessoa não coloca a vírgula se ela inicia com o período com uma oração subordinada adverbial. Ela simplesmente esquece. Quando minha irmã chegou em casa, eu não estava. Quando minha irmã chegou em casa, vírgula, eu não estava. Eu iniciei com a oração subordinada adverbial temporal. Ok? Aqui, ó, uma oração concessiva, aqui uma oração causal. Tá? Beleza? Usa-se vírgula para separar orações intercaladas. Esse pouca gente erra, tá? Então aqui, as ofensas, vírgula, disse ela, vírgula, foram graves, tá vendo? As ofensas foram graves. Essa oração aqui é apenas para melhorar. É uma oração intercalada, que não tem muito a ver com a oração principal, tá? Então eu colocando aqui, ela é muito parecida com o aposto, tá? Muito parecida com o aposto. É uma oração intercalada. Bom, e aqui nós chegamos a um elemento fundamental. Preste atenção, ó. Entre termos essenciais da oração, sujeito e predicado, nós nunca vamos colocar vírgula. Não ponha vírgula entre sujeito e predicado. Então, qual que é o macete para você olhar lá na sua prova e não errar? Qual que é? Exatamente, a primeira coisa que você observa, porque as questões normalmente quando caem relacionadas à vírgula, elas caem para ver se o termo está certo ou não está certo. Tá? Ou às vezes nem fala de pontuação. Às vezes nem falam de pontuação. O que coloca lá? Coloca assim, assinale a alternativa em que o texto está correto de acordo com as normas da gramática normativa vigente. Tá? Então, normalmente quando tem isso, é vírgula, pontuação, regência, concordância. Tá? É pontuação, né? Vírgula, regência e concordância. Não tenha dúvida, você vai procurar isso lá.
Então, a primeira coisa que você olha é ver se o sujeito está separado pela vírgula está separado pela vírgula o sujeito e o predicado, tá certo? Então, quando você separa o sujeito e o predicado pela vírgula, você está errando grosseiramente. Sujeito e predicado não se separam pela vírgula. Ó, a subida até o mirante, vírgula, deixou a criança cansada, tá vendo? Ó, não tem vírgula aqui. Ó, aqui, ó, verbo do complemento. Outro erro também grosseiro que se comete é separar o verbo do objeto direto, dos seus complementos, do objeto direto e do objeto indireto. Não tem, tá, vírgula entre o verbo e o objeto direto. Agora, se o objeto direto aparecer antes, aí você pode colocar vírgula, tá? Isso daí o termo está deslocado, tá? Ó, sujeito e predicado, mesmo que estejam deslocados, você não separa de jeito nenhum, ok? Vamos lá. O que mais nós não separamos pela vírgula? Nós não separamos pela vírgula núcleo nominal e seus adjuntos ao complemento, tá? Ou seja, o adjunto adnominal, aquele termo que está ao lado do núcleo substantivo, eu não separo pela vírgula. A visão do mar, aqui, ó, a visão, vírgula, do mar, não dá. Não dá para separar, tá? O fiscal foi gentil com o turista, tá? Gentil com o turista aqui, eu também não posso separar pela vírgula, tá? Ó, entre oração principal, OP, a oração principal, e a oração subordinada substantiva. Por quê? Porque a oração subordinada substantiva, na sua maioria, são termos que desempenham a mesma função que o substantivo desempenha no período simples, ou seja, sujeito, objeto direto, complemento nominal, predicativo. Então, ó, sujeito não pode separar pela vírgula, então oração subordinada substantiva subjetiva também não, tá? Então eu não separo esses termos pela vírgula de jeito nenhum. Então olha aqui, ó, para quem não lembra o que é uma oração subordinada substantiva, é aquela em que o que pode ser trocado por isso. Ó, a família decidiu que mudaria para o sul. A família decidiu isso. Pronto. Aqui eu não posso, se eu disse isso, eu não posso colocar a vírgula. Tudo bem? Não coloco a vírgula. Bom, agora nós vamos falar do ponto e vírgula. Nós vamos falar do ponto e vírgula.